Eu me encontro nesse exato momento aqui no órgão chamado CAPS. Nós estamos aqui ao lado da coordenadora Vanessa, ela que vai dar aqui o seu boa tarde para o programa Jornal da Regional de Cícero Dantas, nossos ouvintes do Jornal da Regional, e vai conversar um pouquinho aqui, esclarecer, trazer alguns esclarecimentos aqui, tirar algumas dúvidas aqui para a reportagem aqui da Rádio Regional, para os ouvintes que estão nesse momento aí em casa nos acompanhando. Vanessa, programa Jornal da Regional, boa tarde. Boa tarde a todos que estão ouvindo a rádio, ao pessoal que trabalha na rádio também. Meu nome é Vanessa, eu sou coordenadora do CAPS EDSAC aqui de Cícero Dantas há 6 anos já. E, ultimamente, estão se falando muito na questão dos internamentos, como são feitos. Então, eu vou passar algumas informações. Atualmente, a gente tem 2 hospitais psiquiátricos como referência, que é o Lopes Rodrigues, em Feira de Santana, e o Juliano Moreira, em Salvador. Geralmente, eles só querem receber através da regulação, ou seja, o paciente está em crise psicótica, ele é levado para urgência e emergência do município, e lá ele entra na regulação para ser encaminhado para o internamento no Juliano Moreira ou no Lopes Rodrigues. Internamento em clínicas de reabilitação são feitos por via particular ou filantrópica. Não existe clínica de reabilitação pública. Existem os CAPs 3, que só tem em capital. Então, que é o CAPS que funciona 24 horas. Na nossa cidade, ela não tem suporte para esse CAPS, porque ele entra numa categoria de um número de habitantes muito grande. Se eu não me engano, acima de 300 mil habitantes. Então, a nossa região ela não tem suporte para o CAPS 24 horas, que é o 3. Nós temos o CAPS 1, que pode receber pacientes com transtornos mentais graves, porém não em crise. Em crise, a gente não tem como atender, porque nós não funcionamos como caráter de urgência e emergência. A urgência e emergência do município é o hospital. Mas, se a família deseja internar esse paciente em uma clínica, a gente liga para a clínica, a gente vê a vaga e a gente vê as condições de pagamento. As clínicas filantrópicas, elas vivem de doações. Se o paciente tem um benefício, se ele é aposentado, então, esse dinheiro pode ser usado para pagar essa clínica, levar o paciente para ser internado, e esse tempo pode ser indeterminado. Quem decide é a família e a condição de pagar. Nessa clínica, eles vão ter o atendimento com psiquiatra, psicólogos, oficinas, só que eles precisam dar uma ajuda de custo. Muitas vezes não é nem o salário todo, é só uma ajuda de custo mesmo. E as particulares, geralmente, é um salário mínimo que eles cobram, e eles também dão toda a assistência. E hospitais psiquiátricos não estão mais fazendo internamento a longo prazo. Hoje, se o paciente está em crise, ele vai para o hospital, ele é avaliado, ele fica lá até estabilizar o quadro, que geralmente é de 8 a 15 dias, e depois ele retorna para casa para dar continuidade ao tratamento. Muitas vezes, a família não tem condições de cuidar desse paciente. Digo condições psicológicas, estrutura, não é nem a questão financeira. Agora, recentemente, um paciente nosso aqui da unidade, ele estava aprontando na rua, né, causando pequenos delitos, como roubo, batendo outras pessoas nas ruas, invadindo o comércio, e a gente chamou a família e comunicou a situação, só que a família não tomou nenhuma providência. Então, nós orientamos que ele internasse esse paciente em uma clínica de reabilitação, porque ele tem o benefício, e o benefício dele deve ser usado para ele, e não o uso próprio da família. Então, nós orientamos, esse paciente foi encaminhado para uma clínica particular com autorização do familiar e levado para a clínica. Só que ele vem questionando a questão do valor, porque ele dá uma quantia de R$ 600 para ajudar, porque a clínica é filantrópica, e ele está reclamando que ele não quer dar. Ele quer que o paciente fique internado e ele fique usando o dinheiro do paciente. Aí fica bem complicado, né, você cuidar, dar assistência a esse paciente sem nenhum benefício, sem nada, sendo que o dinheiro dele deve ser usado para uso próprio. Então, eu quero esclarecer para as pessoas que não existe clínica pública, só existe hospital psiquiátrico público, que não interna a longo prazo, como eu acabei de dizer, só estabiliza o quadro e volta para casa. Se a família tem
vontade de colocar o paciente em uma clínica, até para descansar um pouco, para ver se esse paciente tem uma evolução maior, em uma clínica particular, que tem uma estrutura melhor, ele vai ter que usar o benefício desse paciente para uso próprio dele, do paciente, e não da família. Então, eu deixo claro aqui a situação, como é que funciona a questão do internamento. Ou seja, Vanessa, você já deixou muito bem claro que não é uma responsabilidade do CAPS para arcar com as despesas desses pacientes para ser transferido para uma outra unidade. Agora, um outro ponto que eu pediria aqui para você esclarecer, um deles você já trouxe, que é o paciente que está nas ruas aprontando, roubando, batendo nas pessoas na rua. Esse é um dos pontos graves dos pacientes que são cuidados aqui no CAPS. E qual o outro ponto grave para os pacientes precisarem serem transferidos para uma outra unidade, para um internamento, ou esse tipo de coisa? É como eu falei agora, internamento em hospital psiquiátrico tem que ser regulado pela urgência e emergência do município, que no nosso caso é o hospital. O paciente está em crise, leva para o hospital. Nós não temos leito psiquiátrico no hospital, mas o hospital tem que receber a urgência e a emergência. Pode colocar na regulação e aí aguardar a vaga para poder encaminhar esse paciente para o internamento. Ok, então ficou muito bem esclarecido aí, porque tinha essas dúvidas aí, se quando o paciente aqui do CAPS precisava ser transferido aí para um internamento, quem ia arcar com esses custos? A família, o município, o próprio CAPS, como que era? Então, você já deixou muito claro aí que a família que tem que arcar, né, com esses custos, com essas despesas, seja ela quanto for, seu salário, ou meio salário, ou metade de meio salário, seja quanto for. Essas clínicas filantrópicas, elas recebem geralmente uma ajuda de custo do Estado. Os pacientes que não têm benefícios, elas recebem, mas a família pode ajudar com outras coisas que não seja dinheiro. Quando o paciente não tem benefício nenhum, aí pode ajudar doando roupa de cama, material de limpeza, material de higiene pessoal do paciente, enviando as medicações, mas ela só pode receber se ela tiver a vaga. Entendeu? Ela recebe quando não tem, mas quando o paciente tem o benefício tem que ser usado para o paciente. É destinado diretamente para o paciente. Ok, esclarecido. Vanessa, obrigado pelos esclarecimentos aqui para a reportagem da Rádio Regional. Do mais, a gente agradece a você, sempre solícita, atendendo aqui a nossa reportagem, conversando com a gente e deixando aí transparente o trabalho aqui de vocês aqui no CAPS. Pronto, eu que agradeço e o CAPS está de portas abertas para qualquer dúvida. Se vocês receberem uma denúncia, tem um paciente que a família está maltratando, tem transtorno mental, mesmo que ele não seja paciente do CAPS, a gente faz uma visita, a gente faz a busca ativa e vê realmente se isso é verdade. E também pedimos que, quando for paciente do CAPS, que vocês receberem alguma denúncia, que a família chegar falando que o CAPS está fazendo isso ou aquilo, que não seja correto na visão de vocês, venha aqui realmente conferir se isso é verdade, porque a gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida. Ok, obrigado. Portanto, conversamos aí com a coordenadora Vanessa aqui do CAPS, falando para a reportagem da Rádio Regional, tirando dúvidas aí das pessoas aí com relação a tudo isso que nós abordamos aqui na nossa entrevista. Do mais, a gente agradece. Um abraço para você. Obrigada, eu agradeço a atenção de todos e estamos aqui para qualquer dúvida. Aí, portanto, volto agora aos estúdios com